Tá aí a linguagem Go. Esse site foi mudado, né? A gente hoje está não é golang.org, é go.dev, né? Então mudou aí um pouco o site, não é esse mais. Mas essa é a versão antiga. Eu prefiro a versão antiga. Sempre a gente prefere a versão antiga, mas é porque o slide é antigo. Então eu mantive ele aí. Hoje a cara do Go já é outra. Então, de certa forma, tá do lado esquerdo ali tá as feras que participaram aí da construção do Go. Nada mais que o Pike e o Robert. E nós temos o Thompson, que é um monstro, né? Uma fera, uma lenda praticamente aí da programação. Esse cara praticamente reescreveu tudo em Assembly em C. Ele que foi responsável para fazer parte do compilador em Go. Então é um monstro. Eu coloquei o Hans porque ele entrou depois, é uma figura fantástica aí no mundo da programação. Não o mundo pessoal, que eu não conheço, mas pelo menos na programação, esses caras aí, eles dominam a linguagem C de trás para frente, de cabo a rabo. Realmente, o Hans em C também é monstro, tá? O Thompson nem se fala, nem precisa falar, se você entrar no Wikipedia desse cara aí, enfim, é um monstro. Esses são os responsáveis aí para desenvolver a linguagem Go. Eu vou passar rapidamente aqui para a gente poder acelerar um pouco. Aqui é só uma linha de tempo para a gente entender aí onde que nós estamos situados, né? Em que momento nasceu a linguagem, por que nasceu a linguagem. A gente tem milhares de linguagens, mas por que criar mais uma? Em que momento a gente utiliza Go? Todas essas questões aí tem um porquê, né? Tem um porquê do Go nascer e por que a gente está falando de Go nesse momento e por que desse momento a gente fala tanto em Go, né? Em 2012 ele foi o pontapé de tudo e nós estamos em 2021 já com a versão Go 1.17 e alguma coisa, indo para 1.18, né? E teoricamente tem todo um conjunto de situações que fez o Go virar uma linguagem realmente muito robusta, né? Tem toda uma base, tem todo um alicerce aí, porque essa linguagem está sendo tão discutida e sendo tão utilizada no mundo dos clouds, DevOps da vida, né? Então vamos lá, vamos avançar. Aqui é só para a gente ter uma noção ali de onde que a gente está falando, o que a gente está falando. Tem algumas heranças, né, do Go. O Go, na verdade, herdou de várias outras languages, várias outras coisas, assim, tipo, o Go a gente fala que é um like C, realmente é um like C. É como se a gente tivesse uma camada a mais, né? O C está aqui, a gente tem uma camada a mais, o Go está mais ou menos aqui, na minha concepção aqui, o Go está aqui. O Go é um like C, além das outras linguagens que possui o trabalho concorrente, né? O Go também herdou dessas linguagens de concorrência, vamos dizer assim, linguagens de paradigma concorrente. Essa é a palavra certa, né? Enfim, esse aqui é só para a gente ter uma linha ali de saber o que foram as heranças. Aqui a gente tem uma visão global da web hoje, né? Quais são as languages que a gente tem hoje para resolver problemas de web e a evolução de todas elas, né? Cada linguagem teve o seu momento na história, isso é importante falar. Então, se a gente voltar no tempo, a gente vai perceber uma evolução, né, nas próprias languages, né? Eu posso até falar aqui um pouco do Node aqui, que foi uma evolução do que nós tínhamos para trás, né? Ele surgiu no momento que havia necessidade mesmo de escalar de uma forma diferente do que nós já tínhamos. Então, o Go está ali situado aqui, ó, junto com todas essas languages ali para a web, mas tem um motivo dela existir, de resolver alguns problemas que as languages atuais não resolviam tão bem, né? Teoricamente, esse é o ponto. A gente tem aqui uma linha do próprio Google, né? Isso aqui está lá no próprio site do Go, nas histórias do Go. Então eles contam lá qual foi o sentimento de fazer uma linguagem nova, quais eram os problemas que eles estavam passando. Então é uma boa leitura, quem estiver começando no Go, o site sempre é a maior referência que nós temos aí no mundo Go. Né? Mas é só para resumir o que eles estavam passando lá. Eles têm programas em tudo, o ecossistema é gigante. Então eles têm C, C++, Java, Python. Então, teoricamente, o que eles precisavam fazer, eles não estavam conseguindo fazer com tanta eficiência. O C ficava muito complexo, os builds muito lento, o C++ ainda mais, os builds muito lento, o Java nós já sabemos, o Python não tinha essa velocidade, não tinha esse poder da compilação, era tudo muito lento. Então tinha uma frustração no Google, por isso que nasceu o Go. O Google é que mantém o core hoje, com aquela equipe lá fantástica que a gente falou, e o que eles resumem tinha uma frustração, tinha uma necessidade, tinha um problema a ser resolvido. E aí onde que nasceu o Go para resolver esses problemas. Teoricamente, esse aqui é um GIF que está parado, mas era para poder visualizar. Deve ser o recurso daqui, não tem problema, fantástico. Teoricamente, a linguagem nasceu devido a essa frustração
do Google, mas na verdade ela nasceu para resolver problemas de forma concorrente. Então ela é um paradigma concorrente, é muito mais concorrente a linguagem do que qualquer outra coisa, mas ela emerge alguns paradigmas. O paradigma imperativo é o que mais predomina na linguagem, com certeza, porque você só não faz programação concorrente em Go. Esse é o lado bom. Você não precisa ficar programando de forma concorrente o tempo todo. Então tem aplicações que não necessitam de concorrência e você vai desenvolver em Go de forma imperativa, normal. Ela não tem um paradigma funcional totalmente, então se a gente tiver, no máximo é um closure que é funcional, mas de certa forma é bom falar sobre isso, né? Ou seja, quando a gente fala de orientação a objeto, a gente já remete na cabeça todas as languages que a gente conhece de orientação a objeto. No caso aí a gente está falando do Java, a gente está falando do C#, a gente está falando do C++, linguagens orientadas a objeto. Mas quando a gente fala de Go, a gente referencia Go em que momento, né? Quando a gente fala de desempenho, quando a gente fala de concorrência, né? Quando a gente fala de build, compilação rápida, tudo isso remete a Go. Então, teoricamente é isso, é uma linguagem de paradigma concorrente, ela é compilada e ela possui um GC, ela possui um carinha para poder ficar limpando memória de tempo em tempo para a gente, né? Que é o GC. Então, ela não possui OO da forma que nós conhecemos, isso é fato, ela não tem herança de classe, ela não tem generics, apesar que o generics está tendo um conceito diferente agora, o Go já está na versão 1.18, se não me engano, para trazer os generics, tem uma necessidade de ter generics, a comunidade também aclamou sobre isso, houve um draft gigante de discussão na internet, que até hoje está tendo teste com isso. Então, de certa forma, tá saindo os genéricos também. A gente não tem try-catch, graças a Deus, e a gente não trabalha direto com as threads, a gente trabalha direto com Go routines, esse é o conceito. Na verdade, esse conceito é bem antigo, tá? Já foi estipulado, foi um trabalho que foi feito e o Go já reutilizou esse trabalho e colocou na Lang. Então a Lang é concorrente, linguagem compilada, e vamos avançar. O que nós temos aqui é uma porcentagem de linguagens para a web, as linguagens que são interpretadas e compiladas. Então, quantas linguagens para a web, de fato, são compiladas diretamente? Porque interpretada, em algum momento, ela é compilada. Mas quais são? É muito pouco, né? Então, ali já teve a primeira quebra de paradigma, né? Uma linguagem totalmente compilada para a web. Então, foi o primeiro paradigma aí quebrado pela linguagem. Teoricamente, está aí, só apresentando isso para vocês. Eu acho que eu já falei demais, né? Eu já queria ir para o código agora para a gente ver alguns momentos. Mas vamos lá, antes da gente prosseguir. Teoricamente, o Go, no mundo DevOps, a gente não tem dúvida, né, que o DevOps tá tipo um merge em Go, né? O Go, para resolver problemas nesse universo de cloud, é fantástico, porque ele nasceu para resolver esse tipo de problema. Então, o problema de eu quero aproveitar os multicore do processador, eu quero aproveitar todo o recurso da máquina o melhor possível, eu quero fazer algo de forma flexível, simplista, e simplista não é a palavra, mas forma simples, flexível e produtiva, essa é a palavra. O grande gargalo é esses três pilares, né? Não é só desenvolver, é manter, né? Manter a longo prazo. Então, esse é um dos pontos fortes do Go, né? Porque a sintaxe, a flexibilidade, a simplicidade, ela reina no universo Go, realmente fica muito mais tranquilo, mas não quer dizer que você vai codar menos, né? Ou seja, tem códigos que são um pouco maiores que outras languages, por exemplo. No caso do Go, tem muita coisa que é muito explícita. Tudo que é mais explícito, você tem mais controle, isso é importante falar também, e aí você acaba codando um pouco mais, mas você tem mais controle. Então, em Go, a gente tem um controle maior, diferente de algumas languages, né? Normal, faz parte, é o cenário dela, foi construído para isso, então não tem muito que a gente ficar comparando. Mas, de certa forma, a gente vê o universo dos clouds, por exemplo, que eles têm de tudo, né? Então lá tem roda de tudo. Então, para os programadores que desenvolvem languages, quanto mais languages os senhores dominarem, melhor será para o universo do mercado, né? Então, na AWS tem de tudo. Então, qualquer coisa que você programar, com certeza vai ter um SDK para você desenvolver para o resto da vida. Então, a linguagem como ferramenta, ok. E o Go está vindo aí para resolver alguns problemas como ferramenta de concorrência cloud, que realmente até o momento, é fantástico. Tem algumas languages que são low level, no caso do Rust, que bate aí em alguns problemas também, que resolve alguns problemas de forma também fenomenal. O problema é a linha, né? A curva de aprendizado é maior, a questão de manter o código a longo prazo, o conhecimento também é maior, e etc, etc. Então o Go está nesse universo.
Por isso, um dos motivos desse crescimento absurdo em Go, né, principalmente no mercado de trabalho, vaga, necessidade de contratação, aprendizado, curso em Go, eventos, é muita coisa. Além dos posts que são fantásticos também. Enfim, tá aí o universo, todas essas ferramentas foram desenvolvidas em Go, o Kubernetes não precisa nem falar, o Docker não precisa nem falar, então, de certa forma, são o K9S, fantástica essa ferramenta. Então, de certa forma, não precisamos nem perder muito tempo, mas de certa forma, por isso que o Go está aí nesse universo. Enfim, onde que o Go bate com força, né? Por que desse sucesso todo? Eu acredito que é por causa do Go. Todo o sucesso da linguagem é devido ao mascote. Esse mascote é terrível. Aqui é só algumas características. Boa, eu curto muito o mascote. Mas vamos lá. Teoricamente, a linguagem é compilada, a gente tem um garbage collector, é do paradigma concorrente, isso é importante falar, mas não quer dizer que ela vai programar 100% só de forma concorrente, ela é mais imperativa, deixar claro, ela é de tipagem estática, mas a gente consegue trabalhar com algumas interfaces, deixando ela um pouco mais dinâmica na hora de programar. Então, na hora que a gente estiver programando, a gente vai sentir que a gente tem como controlar alguns tipos sem precisar declarar diretamente os tipos. Mas, de qualquer forma, eu vou ter que definir ali, na hora de eu pegar o valor, eu vou ter que fazer o cast. Então, de certa forma, por isso que ela é tipagem estática, ela não é dita dinâmica, né? A sintaxe é limpa e é de uso geral. Esse de uso geral, é importante falar que o Go não é uma bala de prata, né? Por todo esse entusiasmo na linguagem, de certa forma, ela resolve ser uma porcentagem gigante dos problemas da web hoje, trabalhando com cloud, etc. Mas, teoricamente, ela não resolve tudo. Então, se eu quiser desenvolver uma aplicação desktop hoje para Windows, qual linguagem que os senhores vão utilizar? Eu não aconselharia Go, apesar que Go já tem alguns entusiastas que tem libs nativas conversando com as bibliotecas do Windows para fazer janelinha, tem para o Mac, tem para o Linux, mas são entusiastas, ficou muito legal, eu já testei. Mas não é o foco da linguagem, né? Não é para resolver esse tipo de problema, né? Então, de certa forma, a gente tem outras linguagens específicas para isso. Eu quero desenvolver, sei lá, um plugin para o Kong. Kong é o API Gateway que todo mundo conhece, open source, fantástico, maravilhoso, mas eu posso desenvolver em Go, tem a possibilidade, mas é melhor desenvolver em Go ou é melhor desenvolver em Lua, que é nativo e já transpila para C, já no padrão Ignex? Qual que é melhor? Então, de certa forma, a gente tem que saber onde se colocar na linguagem, apesar que a linguagem tem muitas saídas, eu tenho como fazer game, eu tenho como fazer janela para Windows, eu tenho como fazer plugin, mas ela não é indicada para isso, né? O Go quando lançou, a comunidade cresceu tanto, ficou tão poderoso nesse sentido de comunidade, que os caras saíram criando muita coisa. Então, de certa forma, onde que o Go bate com força, né? O Go vai bater com força na parte web, né? Na parte CLI, né? Linha de comando, né? Fazendo programas ali de linha de comando, fazendo programa para web, seja ele retornando só JSON, retornando HTML, WebSocket, TCP, UDP, gRPC, REST, SAPS. Esse é o universo do Go, onde que ele trabalha, onde que ele faz mais sucesso. Ali praticamente um semideus, né? O Go, ele apresenta ali um poder muito grande. Mas é claro que a gente precisar descer o nível, como eu falei, o Go passa a ser uma linguagem de equilíbrio, ela está numa camada acima. Então, se eu precisar de controlar, se eu precisar de muito controle de memória, se eu precisar descer mais lá o level ali, o código, o Go já não vai te atender mais. E aí você vai precisar fazer, talvez no segundo momento, aí um RAP em C, porque Go aceita C, mas você vai ter que descer o nível, você vai ter que descer para C++, você vai ter que descer para C, né? Então, de certa forma, o Go é uma linguagem de equilíbrio que a gente fala, né? Então, ela vai estar no universo aqui para resolver muitos dos problemas, mas quando você começar a descer demais o nível, descer, você vai ter que utilizar uma outra lang que te dá um controle ainda maior, e o Go, de certa forma, está uma camada acima. Pronto, colocando isso, a gente já definiu, então, teoricamente, o universo do Go, o que a gente tem que fazer. Eu separei aqui alguns momentos de framework, mas isso aqui não é o momento agora. Eu vou dar uma passada rápida, depois a gente volta. O mercado de trabalho, se eu não me engano, Amanda, me corrija se eu estiver errado, parece que tem uma sala só sobre isso, né? Em paralelo, você pode falar isso. Tem uma sala em paralelo só para falar de carreira, de trabalho, como é que está o mercado, etc. Ou eu estou enganado? A gente está falando toda hora, porque o negócio está quente mesmo. Entendeu? É incrível, é incrível. As ofertas de trabalho são gigantescas e eu estou falando só do universo Go. Na verdade, tem para tudo,
né? Na tecnologia hoje a gente tem para tudo. Mas no universo Go eu nunca vi uma crescente tão alta igual esse ano. Esse ano realmente ficou surreal. De todos esses 5 anos que eu já estou trabalhando com a Leng, esse ano foi surreal. Eu não estou falando só do Brasil, é do mundo, né? A gente recebe aí de toda parte do mundo. Enfim, então temos um mercado de trabalho superaquecido, aproveitem bastante esse momento, porque cada Leng vai ter seu momento, se vocês conseguirem pegar esses momentos de cada tecnologia, ó, fantástico. Mas não dá para sair dando tiro para todo lado, né? Você tem que dominar um pouco a linguagem, tem que ter essa experiência, tem que trabalhar um pouco. Então, se você trabalhar com Go durante 5 anos, e aí você vai começar a conhecer um pouquinho da linguagem. Como qualquer outra Leng, né? A gente tem que ter esse tempo de maturação. Eu falei 5 anos, mas não quer dizer que tem que ser isso para todo mundo, tá? É questão aí de trabalho. Mas vamos lá, onde que o Go realmente bate forte? Olha lá, nas APIs com RPC, né, o CLI, olha lá, né, nas linhas de comando, né, de algumas bibliotecas e frameworks, e na parte web com HTML. Parte web com HTML é aquela versão dinâmica, né, que a gente precisa usar um servidor hospedando o site. Tem muito tempo que eu já não faço isso. As aplicações antigas que eu tenho são todas assim. Mas nas aplicações novas fazendo com API, eu estou usando muito SPA para as aplicações administrativas, então realmente eu não sei nem o que é retornar HTML mais, assim. Mas, de qualquer forma, eu vou apresentar para vocês, só para vocês terem uma noção como é que é feito isso. E em Go isso é bem legal, porque a gente tem várias formas de fazer isso, bem interessante. Então aí está aí o cenário onde que o Go bate mais, onde que nós temos maior abrangência em Go. Os gráficos estão muito pequenininhos, né? Mas se você clicar, eu vou deixar a apresentação, mas se você clicar e já vai para o Survive de 2020, é onde que está todas essas informações. É um post gigantesco, é só clicar na imagem, a gente vai ter. Eu coloquei aqui algumas imagens dos clouds, onde que tem mais, onde que tem Go, né, libs Go sendo desenvolvida. A AWS aí é campeã disso, né? Enfim, é onde que tem mais SDKs, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, muito interessante. E alguns outros clouds aí, onde que está batendo com o Go. A AWS sempre ali, né? Enfim. E aí fechou. Eu acho que o overview já passou da questão. O que a gente poderia falar de line command, de linha de comando, eu vou compartilhar a tela rapidamente aqui. Rapidamente. Vamos lá. Aqui são os editores, janelas. Pode ser aqui. Não sei se vocês estão visualizando aí direitinho. Go Bootcamp, aqui está o projeto onde que nós desenvolvemos. Eu vou entrar aqui em alguns exemplos que eu deixei aqui para os senhores. Só para falar um pouquinho de command line. Quando a gente fala de command line, então o que dá para ser feito em Go? Como Go é a linguagem compilada, né? Fantástico. Então a gente vai ter aqui, ó. Deixa eu só entrar nesse aqui, deixa eu ver se esse carinha aqui funciona. Vamos ver. Não funciona. Não funciona. Então, o primeiro comando que a gente vai aprender aqui é o GoMod init, na versão nova do Go. Depois eu explico o que eu estou fazendo. Na verdade, eu só criei o GoPatch já deixou de existir há muito tempo, né? Para quem está trabalhando com Go. Eu vou mostrar isso lá na instalação. Tá aí um command line aí que a gente poderia estar fazendo em Go, né? Fantástico. É uma linguagem binária, enxuta. Então, esse universo de command line ficou fantástico. Então, teoricamente, ficou bem explorado aí pelas empresas, enfim, no modo geral, e realmente está sendo bem utilizado isso hoje, com um monte de solução para terminais, bash, servidores, etc. O que nós temos aqui também de linha de comando, bem legalzinha? Deixa eu ver se esse cara aqui... Deixa eu ver esse carinha aqui, não... Vamos criar aqui para a gente poder rodar as aplicações. Depois eu vou falar o que eu estou fazendo aqui. Olha lá, estou carregando os pacotes. Para rodar tudo a gente precisa carregar pacote. Mas aqui eu vou colocar aqui a brincadeira. Tá lá, uma árvorezinha em Go. Deixa eu ver aqui o que a gente tem. Um Hello World, uma telinha. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Eu curti todas. Mas fechou. Era só para vocês terem uma noção aí do que nós temos aí de linha de comando. E esse aqui é o meu favorito, claro, eu acho que já é de muitos também. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui minha tela. Aqui eu não posso mostrar tudo não, aqui rapidamente, só para vocês verem a ferramenta, também é um CLI feito em Go. Então, de certa forma, não posso deixar isso aqui muito tempo no ar, mas de certa forma é isso. Era só uma apresentação rápida aí do que a gente tinha. E teoricamente fechou, a gente pode pular tudo que está lá na apresentação, mas de certa forma agora seriam os editores, o que a gente tem de editores. Então, para a gente poder já desenvolver, a gente vai configurar
e já vamos entrar nos editores. Então, a gente tem o Sublime, Goland, a gente tem o VS Code, né, o mais amado, o mais utilizado aí pela comunidade, o VS Code fantástico. A gente tem o NVim, nós temos o Vim também, que tem vários plugins, NetTree, então, teoricamente, a gente consegue no Bash também fazer muita coisa. Esses plugins estão extremamente avançados, eu consigo partilhar tela, vertical, horizontal, eu consigo ter todos os helps de Go ali dentro, enfim, etc, etc.